fala, mas a reclamante tem um fundamento aqui. Essa O banco vai falar. Processo número 11 da pauta, 10.324, 59/2019. E a conduta ilícita Recorrentes do Júnior banco? Souza Nogueira, Startlog Distribuidora de Serviços Limitados, recorridos os O banco mandou mesmos. embora para o Estado. Está escrito para Então, sustentação conduta ilícita oral, tá apresentada. advogado. Isso aí está aprovado aqui, tá? Cadê a sustentação? Está aqui. Aqui tem. Cláudia Magalhães Souza, pela reclamada. Qual que é esse aí, por favor? 11 da pauta, doutor. 11. Ué, e o 25? 25 É o foi retirado de 10.324? pauta. Foi sobrestado. 10.324. Foi sobrestado, né? O 25 foi sobrestado. A doutora Cláudia. Então, no Viu como é que eu tinha razão? Era um 11. É melhor assim do que a gente dormir com a cabeça quente. Um atrás do outro. Doutor Paulo Emílio, por gentileza, a leitura da conclusão do voto. Meus queridos colegas. Senhor presidente, conheço os recursos ordinários das contrarrazões das partes, no mérito do parcial provimento a ambos os recursos. Ao recurso do reclamante para condenar a ré ao pagamento de diferença das horas, pagamento das diferenças de horas referentes ao tempo de espera pelo período de 2/2/2018 até o término do contrato de trabalho, calculado de acordo com a remuneração efetivamente recebida no mês, considerando a integração da parcela denominada prêmio, dos termos da súmula 264 do Conente ST, mantidos os demais parâmetros fixados à origem, autorizada a dedução de valores quitados a idêntico título, conforme fundamentação supra e apuração e liquidação de sentença. Majorar o valor da condenação de indenização por danos morais no importe de R$3.000. Condenar a reclamada pagamento da parcela denominada prêmio no mês da rescisão contratual de forma proporcional, com reflexo em esferas acrescidas do texto constitucional, 13º, descanso semanal remunerado, FGTS, autorizada a dedução dos valores quitados a idêntico título, conforme fundamentação supra e apuração e liquidação de sentença. Ao recurso da reclamada para autorizar a dedução das parcelas quitadas a idêntico título de áreas de viagem, absolvê-la da condenação em horas extras intervalares e reflexos, vencido nesse ponto o relator. Declarar a natureza salarial das parcelas horas deferidas em atenção ao artigo 832 da CLT, seção do valor devido a título de indenização por danos morais. Arbitra a condenação na extensão do valor de R$25.000, com custas adicionais pela reclamada no importe de R$100. É como voto. Doutora, com a palavra pelo tempo regimental. Muito obrigada, excelentíssimo senhor desembargador presidente, na pessoa de quem cumprimento os demais integrantes da Igreja Turma, não querendo me alongar na sustentação, peço que seja acompanhado o voto do ilustre desembargador relator naquilo que já deu um provimento parcial ao apelo da reclamada, mas que seja elastecido esse provimento no que diz respeito às demais matérias constantes do recurso ordinário, até mesmo porque a reclamada insiste em não ser utilizada a prova emprestada trazida aos autos pelo autor para basear parcelas objeto de condenação, porque entende, e até mesmo efetuou o protesto no momento adequado, processual adequado, de que a prova emprestada não abarca as mesmas condições fáticas do contrato de trabalho do autor, nem as mesmas funções por ele exercida durante o curso do contrato, motivo pelo qual essa prova, no entendimento da ré, não pode ser utilizada. No que diz respeito à parcela premiação, insiste a ré que ela tem natureza não salarial, por isso não poderia integrar a base de cálculo das parcelas deferidas pelo juízo, nem ser majorado na sua condenação. Quanto aos descontos, que também foi objeto do recurso ordinário da ré, além de haver previsão no contrato de trabalho, em norma coletiva, o próprio autor confessou que no que diz respeito a desconto por falta de produto, é uma empresa de logística que faz a entrega de produtos da Ambev na região. O próprio autor confessou que havia conferência da carga, a carga era colocada no veículo pela Ambev, havia conferência pelo motorista e ajudante, ele era motorista, antes de sair para a entrega, e que se lembrava do desconto, inclusive de ter assinado documentos nesse sentido.
A testemunha também ouvida confirmou esses fatos e sempre a ré fez apuração prévia antes de proceder a qualquer desconto em contrato de trabalho de seus empregados. Nesse sentido, entende que o desconto havido não caminhou bem porque não houve legalidade quanto ao desconto procedido pela reclamada. Quanto às diárias de viagem, também pede o provimento do seu recurso, pois o autor trabalhou em funções em locais distintos, distribuição, ou seja, internamente, depois na própria cidade de Sete Lagoas, onde a ré está localizada, e com relação a esse aspecto, a norma coletiva é clara em estabelecer que o pagamento das diárias só se fará quando houver viagem superior a um raio de 30 quilômetros. Então, entende a reclamada que quando o autor prestou serviços dentro da própria ré ou dentro do perímetro urbano da cidade de Sete Lagoas, onde ela está localizada, não houve viagem. E por isso não haveria diárias para serem deferidas no quantitativo em que foi da sentença. Pedindo, então, que se mantida for a condenação, haja uma redução. Conclusão. Quanto aos lanches, também entende que houve pagamento e a indenização por dano moral, que foi inclusive majorada com a devida vênia, pede que seja realmente afastada, porque o próprio autor, no seu depoimento, confessou que jamais sofreu qualquer tipo passou por situações de risco ou de assalto. Motivo que a ré entende não haver aqui um fundamento fático para a indenização. Não havendo faltas cometidas no curso do contrato e descumprimento da norma coletiva, não seria devida multa convencional. E no que diz respeito ao apelo do autor, naquele em que foi dado provimento, tempo de espera, a ré procedeu ao pagamento de acordo com a lei e não houve nenhuma alteração contratual lesiva, apenas ela se adequou à nova realidade legal quanto à matéria. A premiação, por não ter caráter salarial, não deveria integrar o salário para qualquer efeito e a indenização por dano moral, que é matéria convergente com o recurso da reclamada, eu vou pedir vênia para já me reportar aos argumentos já apresentados. Peço vênia, me reporta aos demais argumentos constantes do recurso ordinário da empresa e também das suas contrarrazões para pedir elastecimento do provimento do seu apelo e que, quanto ao apelo do autor, seja negado o provimento na sua integralidade. Pois não, doutor. Doutor Paulo Emílio. Bom, senhor presidente, eu estou mantendo o voto. Em relação ao prêmio, entendi pela natureza salarial, era função, está bem explorado no voto essa questão. É uma conta como uma conta-prestação pela atividade exercida, e denota essa natureza salarial dos prêmios, por isso que eu estou entendendo dessa forma. Em relação ao outro tema do recurso, que é são as diárias, realmente existe a norma coletiva acima de 30 quilômetros, que são devidas diárias e tal, mas a prova oral, né, produzida, a prova testemunhal, fez uma média de 5 viagens por semana, então estou mantendo em função da prova produzida, nessa média em que foi indicada pela fase probatória. Em relação aos outros aspectos, né, outro tema que foi levantado foi em relação aos danos morais. Não é só pela falta, ele não é que não sofreu, evidentemente não sofreu assalto, mas o fato de transportar numerários, receber dinheiro de clientes, essa situação de risco em que foi, de certa forma, exposto o reclamante, eu estou majorando até por caráter pedagógico, de 1.500 para 3.000, um valor até relativamente pequeno. Então, por isso que eu estou mantendo a minha proposta de voto em relação a isso. Eu acho que são esses temas, né, que foram abordados. Bom, estou mantendo o voto, então, na sua integralidade. Pois não. Doutor, eu estou de pleno acordo com a conclusão agora apresentada pelo doutor relator. E o doutor Paulo Maurício, como vota? Estou de acordo, presidente. Então, dessa forma, fica julgado o processo
com a ressalva do eminente relator no que tange às horas intervalares. Já está adequado o voto. Eu já vi, já. E assim fica julgado o processo. Muito obrigada, uma boa noite a todos. Obrigado, doutora. Uma boa noite para a senhora. Processo número 7 da pauta, 10.206.02/2019. Recorrentes Vale S.A. e Eduarda Carolina Albertina Jesus e Heloísa Valéria Vitória Albertino Jesus. Recorridos às mesmas. Está escrito para sustentação oral o advogado Cristiano da Costa Elveros Rosas pelas reclamantes. Ontem a Adriana me falou, eu peguei e falei com ela. Falei, Adriana, para pauta agora. Me assustando até comigo mesmo. É, porque o meu tem interesse. Doutor, por gentileza, a conclusão do voto. Com isso, os recursos interpostos, bem como das contrarrazões no mérito, rejeita preliminar de nulidade de sentença eriçada pela reclamada e dou parcial provimento ao seu recurso para afastar a inaplicabilidade do artigo 223A e do artigo 223G, em seus parágrafos 1º e 2º, todos da CLT, incidentalmente declarada a origem. Reduzir o valor da indenização por dano moral para R$ 230.484, sendo 115.242 para cada uma das autoras. Excluir os importes fixados na origem, 80.000 e 17.443, a título de honorários advocatícios sucumbenciais, mantendo-se apenas o percentual arbitrado e base de cálculo fixados na sentença para cada parte. Provimento parcial ao recurso das reclamantes para determinar a aplicação do IPCA-E para fins de correção monetária. Reduz a condenação para 231.000, com custas pela reclamada no importe de 4.620. Saiu aqui do... que fica autorizado a pleitear no órgão próprio a devolução do valor pago a maior como voto. Não sei, não lembro. Vossa Excelência tem a palavra pelo tempo regimental. Excelentíssimo senhor desembargador presidente e demais integrantes dessa acolhenda turma recursal. O reclamante insiste, as recorrentes, insistem na reforma da sentença em relação à coisa julgada, tendo em vista que as recorrentes não participaram do polo ativo da reclamação trabalhista ajuizada pela senhora Simone, tampouco aceitaram os termos do acordo que motivou a indenização por danos materiais no processo da senhora Simone, que foi movido contra a Vale. Em relação à majoração por danos morais, Excelência, a prova documental nos autos atesta que a própria recorrida reconhece valores superiores, valores de R$500 mil para cada uma das filhas atingidas pelo acidente na barragem do Córrego do Feijão. Então, com base nisso, Excelência, requer a reforma da sentença. E com relação ao plano de saúde e à bolsa universitária, a própria recorrida reconhece também esses direitos, inclusive a prova documental que embasou os autos corrobora esses benefícios e as reclamantes conseguiram comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão da bolsa universitária. Em relação ao IPCA-E, requer que a proposta de voto do eminente relator seja acompanhada pelos demais julgadores. Por fim, reitera as razões recursais das recorrentes e requer que seja negado provimento ao recurso ordinário empresarial. É o que se espera. Doutor Palomino. Senhor presidente, estou mantendo o voto, até mesmo que eu estou aplicando 223G da CLT, então está uma limitação em 50 vezes o maior salário do senhor Wanderson, salvo engano,
era o pai, na verdade, as duas reclamantes são enteadas, né? A Simone tinha uma relação estável com o Decujos, que infelizmente, né, faleceu, e que realmente isso é verdade, houve uma ação da senhora Simone, então, por esse motivo, afastaria a aplicação aí da alegação de coisa julgada, mas em relação ao PLR, a PLR, como bem expôs aqui o juiz de primeiro grau, já foi objeto de transação, até mesmo porque competia ao próprio espólio ajuizar a ação. Então, já foi resolvido isso no primeiro grau, em relação ao PLR. Com relação ao valor, eu acho que está razoável, 50 vezes o maior salário, e aplicando os limites da CLT. Por isso que reduzi para esse valor. Com relação à bolsa universitária, não há nenhuma, há apenas uma proposta em que ele não aderiu. Realmente há um documento que a Vale, a princípio, propõe isso daí, mas não houve nenhum ato formal ou mesmo por escrito, né, de celebração desse acordo extrajudicial e que levou isso ao judiciário, porque se houvesse, bastaria executar isso. Não é uma mera tratativa. Então, por essa razão, por não ter essa fonte, nenhum lastro jurídico, eu não considerei aqui como apto a produzir o efeito que o recorrente quer. Muito bem. Por isso, os demais temas, né, acho que estão aí, o IPCA já é conhecido nosso, e vamos mantendo o voto nesse sentido. Eu sou o segundo votante, estou inteiramente de acordo. Doutor Paulo Maurício. Estou acompanhando o ilustre relator. Dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto do relator. Muito obrigado. Boa Obrigado, noite a doutor. todos. Uma boa noite para o senhor. Próximo processo, 61 da pauta, 11.606,87/2017. Recorrente Banco do Brasil S.A. e Marden Ângela Laureiro Neri. Recorridos os mesmos. Está escrito para sustentação oral o advogado Leilton Wallace Mendes Silva pela reclamante. 11.000 e qual, Rosa? 11.606. Obrigado. Pois não, doutor Paulo Emílio. Senhor presidente, conheço os recursos interpostos, bem como das contrarrazões. No mérito, dou parcial provimento ao recurso do reclamado para afastar a prescrição declarada por força do protesto judicial número 1355, 43, 2013, 503, 014, devendo ser observada relativamente a todas as pretensões condenatórias deferidas, tão somente a prescrição quinquenal acolhida na sentença, cujo marco foi fixado em 9/11/2012, além de excluir da condenação as 7ª e 8ª horas trabalhadas como extras e reflexos deferidos, porquanto alcançadas pela prescrição. Em relação ao recurso da autora, rejeita a preliminar suscitada e dou parcial provimento ao apelo para reconhecer a natureza salarial da parcela auxílio alimentação ou equivalente, condenando o réu, pelo período imprescrito, ao pagamento dos reflexos da referida verba em férias acrescidas de 1/3, 13º, horas extras, repouso semanal remunerado, domingos e feriados, FGTS, gratificação semestral, no período que houve sua quitação, abono assiduidade, adicional de função, licença-prêmio, convertidos em pecúnia, e declarar, em relação aos recolhimentos de FGTS sobre o auxílio alimentação, quitado, né, de alimentação, quitado na vigência do contrato de trabalho, que a prescrição é trintenária. Determinar a integração da gratificação semestral no período que houve seu pagamento, na base de cálculo das horas extras deferidas, e, em razão disso, excluir os reflexos das horas extras em gratificação semestral deferidas na sentença. E determinar a observância dos anuênios reconhecidos no processo 1180 de 2004, na base de cálculo das horas extras objeto da condenação desses autos. Reduzida a condenação para 50 mil.
e custas pelo reclamado importe de R$ 1.000, ficando autorizado a pleitear no órgão próprio a devolução do valor pago a maior. É como voto. Eu sou o segundo votante e estou inteiramente de acordo. Doutor Paulo Emílio. Oi? Ô, doutor, desculpe. Não, sem problema, excelência. Vai ser bom para ele. Já é da hora. É verdade, que eu já direciono a cidadão. Já é da hora, já. Boa noite, novamente retorno aqui à tribuna. noite. Vou ter a sustentação apenas ao tema do protesto, que creio eu que foi a razão do afastamento da 7ª e 8ª hora extra, haja vista a limitação do pedido às datas contempladas ali durante o protesto sindical. Eu peço, vênia, ao ilustre relator, apenas para colocar uma questão que, embora o Banco do Brasil alegue a existência de um protesto oriundo da 10ª região, que seria Brasília, e que, em tese, seria concomitante com esse alegado pela autora, não há prova desse processo. Essa medida de protesto que o banco alega não foi juntada aos autos. Então, não há prova nesses autos de que o protesto abarque essa questão. O banco, embora alegue, não trouxe prova disso. A razão contrária, poderíamos fazer um raciocínio, seria o equivalente ao reclamante, a autora Marden, pleitear a 7ª e 8ª hora desse período, mas não fizesse a prova do protesto do sindicato, que ela alega abarcar o seu direito, né, e defender o seu direito. Então, tal como para o autor é necessária a prova do fato constitutivo do seu direito, também para o réu é necessária a prova do fato impeditivo ou modificativo de direito. Então, peço vênia ao ilustre relator chamar a atenção para essa questão fática existente no processo e que o ilustre revisor também, já haja vista o voto, né, que se manifeste também sobre essa questão. Nos demais temas, peço aos demais julgadores que acompanhem o voto do ilustre relator. Está errado aí. Eu já proferi meu voto, então. Não, ele está colhendo. Mas, só para Pois não, você a tribuna, né? Nós temos aqui o protesto, o primeiro protesto, ajuizado na 10ª Vara de Trabalho da 10ª Região, trouxe aos autos o número do protesto, é fato notório, é público, esse protesto que é praticamente de conhecimento de todos, e foi, inclusive, ventilado o número dele. E a interrupção da prescrição só ocorre uma única vez, considerando que interrompeu aquela prescrição e não pode haver uma nova interrupção. Então, por isso que eu estou mantendo o voto. Também estou de acordo. Então, dessa forma, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto de Sua Excelência, o desembargador, o juiz convocado relator. Obrigado, doutor. Não, o senhor tem mais. Tem um próximo. 43 da pauta. 10.934, 18/2018. Recorrente Eugênia Maria Márcia de Faria, Caixa Econômica Federal. Recorridos os mesmos. Está escrito para sustentação oral o advogado Leilton Valles Mendes Silva pela reclamante. Doutor Paulo Emílio. Esperando aqui novamente a disponibilidade do voto. Rodando aqui. Já apareceu. Com isso, dos recursos interpostos pelas partes, bem como das contra-razões, rejeita preliminar prejudicial de mérito e, no mérito, nega provimento aos apelos, tudo na forma da fundamentação. Também, Vossa Excelência tem a palavra. de uma forma bem sucinta, esse processo ele se dá em virtude de uma ação civil pública movida pela Associação dos Empregados do Pessoal da Caixa Econômica, a APSEF, contra a Caixa ainda no ano 2010. E lá o juízo reconheceu, declarou o direito, porém foi uma ação meramente declaratória com a obrigação de fazer, consistente em migrar os funcionários para a nova estrutura salarial unificada, sem exigir o saldamento do plano Reg-Replan, que era o plano de previdência privada. Nesse processo, a reclamante, utilizando-se das razões e do direito já declarado e reconhecido naquele processo, pretende atribuir à questão efeitos condenatórios àquele título, haja vista que o direito já foi declarado e reconhecido em juízo. Então,
nada mais fez que isso. Ela não pede o cumprimento da obrigação, até porque ela se desligou, né, da Caixa Econômica antes da determinação do juízo naquele processo para que a obrigação fosse cumprida. Então, não haveria como cumprir a obrigação se ela já estava desligada. Então, o processo é meramente para atribuição de efeitos condenatórios àqueles direitos que já foram reconhecidos e declarados naquela ação. Pede-se vênia, só que para que também sejam considerados esses pontos, data vênia, o entendimento do ilustre relator. Pois não, doutor Paulo. Bom, senhor presidente, eu estou seguindo aqui outros precedentes da turma, inclusive casos semelhantes, e no caso específico ela não fez a opção, né? Ela era substituída na ação civil, lá no processo ajuizado coletivo, e ela poderia fazer, não fez até a data da sua dispensa. Então, eu acho que não teria como se beneficiar dessa migração. Então, o direito de optar pela migração foi reconhecido, mas ela não exerceu. E até a sua dispensa. Por isso que eu estou mantendo. Até a sua saída. Eu estou inteiramente de acordo. Doutor Paulo? De acordo. Dessa forma, fica julgado o processo por unanimidade. Muito obrigado. Voto do relator. Boa noite a todos. Agradeço pela paciência e uma excelente noite. Imagina. Obrigado ao senhor. Processo número 36 da pauta, 10.806/72/2018. Recorrente, Itapeças, Comércio de Peças e Tinta Limitada, Éder Marques Bonifácio, recorridos os mesmos. Está escrito para sustentação oral o advogado Tiago Campos Mota de Oliveira, pela reclamada. Pois não, doutor Paulo. Conheço os recursos interpostos pelas partes, excetuando as questões do recurso do réu quanto à prescrição parcial, ausência de responsabilidade e indeferimento de adicional de periculosidade em razão de inobservância ao princípio da dialeticidade. No mérito, nego provimento ao recurso da autora e dou provimento parcial ao recurso do réu para deferir-lhe os benefícios da justiça gratuita. Pois não, doutor, com a palavra pelo tempo regimental. Boa noite, excelentíssimo senhor presidente. Boa noite, senhor, excelentíssimo senhor relator, demais desembargadores, desembargadora componente dessa igreja turma, servidores, colegas aqui presentes, até se adiantar da hora. Bom, excelências, tentando que ser o mais breve possível, vou pedir vênia com relação ao voto do eminente relator, em razão do não provimento do recurso da minha cliente, pelas seguintes razões. Foi pontuado, excelência, e está bem delimitado nos autos, que o reclamante, aqui no caso, o reclamante não, né? O trabalhador, aqui no caso, eles tinha a função de motoqueiro. E, em razão disso, foi-lhe atestada, né, por perícia, uma certa incapacidade que, na sentença, lhe auferiu um valor mensal proporcional à sua suposta incapacidade. O que se tem comprovado nos autos, excelência, que a gente deve pontuar, que é o que se faz nessa tribuna, para evitar a simples repetição do que já está no recurso. A gente vem aqui apenas para apontar o depoimento pessoal do reclamante com algumas características. A primeira é que ele possui CNH válida. Informou isso e restou comprovado. A segunda é que ele usualmente se utiliza de pilotar motocicletas para buscar criança na escola, como é o depoimento da testemunha que vamos pontuar, mas especificamente a sua confissão, que está clara, aqui nos autos, que dispõe. Ele diz que possui CNH válida, que não exerce atividade remunerada, que não possui a motocicleta, mas que às vezes dirige moto de seu primo, e que o CD, constante dos autos, que comprova, que demonstra que ele ainda tem a capacidade de dirigir motos, ele fala que estava dirigindo, mas que não estava trabalhando. Mas o fato é que se comprova que ele pode dirigir motocicleta e que isso demonstra que ele tem a capacidade laborativa. Se ele está trabalhando ou não, aí entendemos que é uma outra questão.
A discussão aqui existe a capacidade laborativa? Se ele é motoboy e trabalha, né, dirigindo motos, e ele consegue fazê-lo sem ser trabalhando ou em outras atividades, naturalmente ele também consegue fazer para prestar o seu serviço. Pontuando agora a questão do depoimento testemunhal constante dos autos, ficou atestado que o reclamante buscava uma menina na escola, que fica perto da empresa do depoente, diariamente na parte da manhã. Que o reclamante buscava essa menina em sua motocicleta e que a testemunha, né, ele viu o réu conduzindo 2 motocicletas para buscar a menina. Ambas da marca, uma preta e outra preta. Então, aqui, mais uma vez, se corrobora isso. É só nesse ponto que a gente pugna, que seria o pedido principal, pelo afastamento da indenização dada na sentença, e, subsidiariamente, se não for o caso, que, de acordo com o percentual da incapacidade que foi atestado, que seja observada o cálculo constante no nosso recurso e que seja reduzido do valor que está na sentença para o valor de 39%, em razão da possibilidade de recondução, a possibilidade aí de continuidade no trabalho. É nesse ponto, Excelência, tentando ser o mais breve possível, que pedimos a reconsideração do voto com relação a isso, e agradeço a atenção de todos. Pois não. Doutor Paulo Emílio. Senhor presidente, esse processo trata de uma ação revisional da pensão, né, que foi estipulada. Até mesmo que há uma modificação. Foi determinado, evidentemente, uma perícia, né, por um médico do trabalho, e que analisou essa questão da redução. Até o cálculo que foi feito levou em consideração essas questões, inclusive com um índice até menor do que apontado em recurso, de 34%, só que esse 34% majorado ou multiplicado por 1,5, como prevê numa situação que há lesão e há uma alteração visível do aspecto físico, tem nos autos as fotos em que realmente mostram uma questão estética, um dano estético muito evidente, né, principalmente com essa alteração, como diz aí, visível do aspecto físico. O perito chegou à redução de 50%, chegou à conclusão de 51%, que é o patamar que eu adoto aqui também. Então, é parcial, né, essa redução, mesmo que ele vá utilizar e dirija aí a motocicleta até para buscar seus filhos, há uma incapacidade aí parcial, como foi constatado no laudo. Então, estou seguindo o laudo, estritamente o laudo, e até com esse a diferença é esse multiplicador de 1,5 em função do aspecto físico que permaneceu as lesões, que permaneceram com as lesões. Então, estou mantendo o voto nesse sentido. Pois não. Esse processo, os processos vêm na mão certa, né? Eu sou motociclista, não motoqueiro, motociclista, deixa eu fazer as contas aqui. Melhor não, hein? Quase 50 anos. Já dirigi todos os tipos de moto que existem. Moto esportiva, moto de trilha, moto de longo alcance. Já tive, a última moto que eu tive foi uma BMW 1200. Então, já dirigi tudo, desde das 125 até essas maiores. E quem anda de moto sabe que não é assim que se dirige, não. Tem vocação para umas motos e possibilidade física de uma moto e possibilidade física de outra. Por exemplo, o meu sogro também é motociclista, mais ou menos ao mesmo tempo que eu, só que ele mede 1,65 m. Se eu emprestar minha moto, se eu emprestasse a moto que eu tinha para ele, certamente ele ia se machucar muito, muito, e não ia poder parar a moto. Então, esse preâmbulo que eu estou fazendo é para dizer o seguinte: motoboy é uma coisa, motociclista é outra. Vamos chamar de motoboy aquele que usa a moto para fazer entrega, etc. e tal.
E vamos chamar de motociclista aquele que dirige por lazer, ou então para um transporte rápido, alguma coisa assim. São duas coisas completamente diferentes, doutor. A pessoa que tem capacidade de 51%, como constatado no laudo, ele não pode exercer a função de motoboy. Motoboy é uma loucura. Eu nunca fui motoboy, mas eu vejo e sei diferenciar uma coisa da outra. Motoboy é uma jornada excessiva, como dizem por aí, né? É cachorro louco. Eles mesmos se chamam de cachorro louco. E para mim é igual o vampiro, eu nunca vejo Jesus no espelho. É verdade. É um negócio de louco. O que eles fazem, vindo aqui para o tribunal hoje, um motoboy entrou na frente do carro ali do tribunal, aqui, não bateu porque Deus botou a mão assim e falou, não vai bater agora não. Só pode ser. Fazem coisas que eu, que sou motociclista a esse tempo todo, não ousaria fazer. Com uma moto muito boa. Agora eles andam sem freio, sem amortecedor, sem condição nenhuma, sem pneu, sem nada. E andam numa velocidade louca o tempo todo, porque eles faturam em cima do que produzem. Então, doutor, data vênia, por essas razões e outras que eu conheço, eu vou acompanhar o relator. Eu entendo que está bem medida, ainda que seja em Itajubá, que eu conheço bem. Agora, também sei que Itajubá tem as ruas estreitas, apertadas e mal conservadas. Eu sei porque eu moro em Varginha, então Itajubá fica dentro da nossa micro-região. Então, não, fica, Itajubá é da Grande Pouso Alegre. Dá para parar e comer um pé de moleque ali. Dá, Pé de moleque. como é que é o nome lá? Eu adoro pé de moleque, adoro menino. Piranguinho. Melhor pé de Na moleque. Barraca Amarela. Então, Lugar. mas já vem velha. É bom eu comprado lá na hora. Então, estou acompanhando integralmente o voto de Sua Excelência, o juiz convocado relator. Doutor Paulo Maurício. Também estou de acordo e tem uma quantificação do perito oficial aqui que eu estou seguindo também, e o relator também. Estou de acordo. E corresponde mais ou menos à realidade mesmo. Porque não é a questão dele andar de moto, né? Na verdade, não é isso. Ele afastou exatamente. Capacidade laborativa. Diminuiu. E a Ele diferença não aí tá pode pouco. trabalhar. Agora achei Doutores, interessante também a ação, né, de revisão. doutores, Foi a Vossas primeira que eu Excelências não sabem o que é. Talvez, não sei se mais alguém aqui anda de moto. Eu já fui trilheiro, Mas pra aqui, nunca mais na mas minha vida. não, mas não tem nada a ver com o motoboy. O motoboy é uma loucura. Né? O Manuel gosta de andar de bicicleta, né, mano? A última de trilha que eu tive foi uma 250, CR Eu gosto de 250. andar de Boa pra bicicleta. caramba. A última viagem que eu fiz foi lá em Ibitipoca. Sem marcha, tá? Ibitipoca. Viu, doutor Paulo Maurício? Ibitipoca. Oi, lá é Já foi lá? maravilhoso. Não, tô doido para ir. Já fui lá. De moto. Perto de Aiuruoca. Não. Não? É mais ou menos, Mais ou é menos? caminho. Perto de Lima. É Próximo lá, distrito não? de Lima Duarte. Mas diz que é muito bonito. Aí eu já não sei. Diz que é bom. Nossa Senhora. Saiu do Barão do Cocai. Doutor, será? É o mesmo. fica assim então julgado o processo. Boa noite Por a todos. unanimidade, de acordo com o Até a voto do próxima. eminente relator. Virou assim, um salgadinho, Processo 15 da pauta. vai longe. Bitipoca tem cada coisa lá. Eu e o Manel, nós vamos lá de bicicleta, né, mano? Vocês vão de bicicleta, eu vou de moto. Sem Pode chamar. marcha. Processo número 15 Bicicleta da sem pauta, matar 10.403.05.2019. Calói e Borra Forte. Recorrente Ivana Pinto de Araújo e recorrido. Por incrível que pareça, eu já andei E Caixa Econômica muito de Federal, bicicleta. recorridos mesmo. Sabe Tá com escrito quem eu Beto andei? Marcial Fonseca Com um Alzeste. juiz aqui de primeiro grau, na época também Não era, entender nada. que tinha um nome complicado pra caramba, que morreu. Ele ficou doente, morreu. Logo depois ele morreu. Que isso? Evergista. Nossa. Isso mesmo. Andava muito comigo lá em Caxambu. Ele ia em Caxambu para andar de bicicleta. Nós íamos a Baipendi tomar banho. Pode chamar. Já chamei. Já? O advogado está ausente?
Então, dessa forma, não havendo... fica vencido só o doutor Paulo Maurício quanto à alimentação dos valores constantes da inicial. O público acaba às 9. Pode chamar o próximo. O Evergista andava bem. Uma vez a gente andando, estourou a corrente dele, ele teve que vir 38 da com o pé no pauta, meu pedal. 10.843-68-2018. Recorrente Márcio Dias da Silva, Drogaria Araújo Tem uma calói alúmino. Estão inscritos para Eu tenho sustentação duas. oral os Uma advogados preta e uma Débora azul. Fernandes Mas tá Cunha pela guardado. reclamante e Rodrigo Zauli pela reclamada. Mas o voto foi feito com a 10.843. 10.843. Pode botar na pauta. Pode botar na tela. Mas não, nós vamos lá. Porque eu tenho Peraí, porque está problema sério com preso aí. É o 38. Eu achei engraçado disso que eu estava. Esse aqui não tem injeção, não, né, doutor? Excelência. Esse aqui não tem injeção, não, né? Essa não. Achou aí, Polemita? Eu já achei. Tá esquentando a turbina aqui, o meu já abriu agora. Senhor presidente, posso... Pois não, por favor. Senhor presidente, com isso dos recursos ordinários e das contrarrazões de ambas as partes. No mérito, nega-se provimento ao recurso ao apelo obreiro e dá-se parcial provimento ao apelo empresário para excluir da condenação as diferenças salariais reflexo do decorrente de acúmulo de função, vencido esse... Bom, já até manifestei meu voto, vencido o relator, bem como para afastar a condenação do pagamento de horas extras pelo labor sobre a jornada, além do limite da cesta diária, em atenção aos limites do pedido. Reduz a condenação para o importe de 4.000, autorizada a reclamada a reaver o montante a maior recolhido. Doutor, Eu já fiz o voto adequado. Pois não, já vi. Vossa Excelência tem a palavra. O voto atende aos interesses da reclamada. Gostaria de resguardar eventual divergência. Pois não. Eu sou o segundo votante, estou inteiramente de acordo. Doutor Paulo Maurício também está inteiramente de acordo. Obrigado, Dessa boa noite forma, a então, todos. fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto do relator. Muito obrigado, boa noite. Obrigado, doutor. Boa noite. Já ficou vencido. 39 da pauta. 10.861-48-2018. Recorrente Edmilson Aparecido Rodrigues, mais micro comercial limitada. Recorridos os mesmos. Está escrita para sustentação oral a advogada Jane Kelly Guimarães pelo reclamante e Jordano Adjunto Teixeira pela reclamada. Jordano. Giordano. Você falou Jordano. Giordano. O doutor já disponibilizou aí? Não está disponível. 39. Boa noite, doutores. Agora sim. Já abriu, doutor? Posso ir? Por favor. Sim. Senhor presidente, com isso do recurso ordinário e do recurso adesivo. No mérito, nego o desprovimento. Pode falar. Em primeiro lugar, doutora Jane. Boa noite, senhor presidente, demais membros e colegas. Eu gostaria de requerer a manutenção do voto do excelentíssimo relator em relação a condenação ao pagamento de horas extras e pedir também que seja majorada as horas extras deferidas em primeira instância para aplicar o artigo 400 do CPC para deferir as horas extras conforme requeridos na petição inicial. Conforme ficou devidamente demonstrado nos autos, por meio da audiência de instrução e julgamento, o reclamante ele não exercia função de cargo de confiança. E não existia qualquer tipo de autonomia para decidir, para tomar qualquer decisão em face da reclamada. O próprio preposto confessa em audiência que o gerente ele era subordinado ao gerente regional. Além disso, as duas testemunhas ouvidas pela parte reclamante confirmaram que ele não tinha poderes de admitir ou contratar ou resolver questões orçamentárias da empresa,
não tinha autonomia para representar a reclamada face a fornecedores ou demais questões contratuais referentes à empresa. A testemunha ouvida pela reclamada, na verdade, ouvida como informante, também confirma que, para admissão, o gerente de loja ele deveria receber autorização por parte do gerente regional para fins de contratação de funcionário. Então, diversas formas foram apontadas a questão da ausência de cargo de confiança por parte do reclamante. Basicamente, senhores, gostaria de ressaltar a questão das horas extras e pedir a majoração da jornada fixada em sentença. Obrigada. Eu já fiz, já trabalhei. Boa noite, doutor. Boa noite, excelência. Boa noite, ilustres componentes dessa turma, ilustres representantes do Ministério Público, servidores, colegas. Bom, pelo adiantado da hora, serei bastante breve. A questão cerne do recurso aviado pela empresa reclamada está na condição ou não de cargo de gestão, né, cargo gerente, o cargo de gestão por parte do reclamante. Em sede preliminar, no recurso ordinário, pede-se que seja reconsiderada a condição de informante da testemunha trazida, pois que ela foi contraditada ao argumento de que, por já ter atuado como preposto da empresa em outro processo, ela não teria condição de ser ouvida como testemunha, tendo sido ouvida apenas como informante. Neste caso, é importante fazer essa distinção, porque a própria testemunha afirmou no seu depoimento a condição de gerente do reclamante, né? Ela disse que quem aplicava sanções era o gerente ou o supervisor, quem estivesse no momento. E as demais provas trazidas aos autos são justamente nesse sentido, inclusive as provas documentais, mostrando que o reclamante ele era detentor de procuração e ele também recebia salário superior a mais de 40% aos cargos dele subordinados. E, como se não bastasse, o próprio depoimento pessoal do reclamante, ele confessa que todos os gerentes exercem as mesmas atividades, que a autoridade máxima dentro da loja era o gerente. Então, nesse aspecto, fica, sob qualquer ângulo que se analise, fica claro que ele sim podia, ele era detentor desse cargo de gestão e que não seria um devido pagamento das horas extras. Com relação ao recurso adesivo, a reclamada apenas reitera suas contrarrazões, pedindo que seja negado provimento ao mesmo. Muito obrigado. Doutor Paulo Emílio. Presidente, estou mantendo o voto em relação à inaplicabilidade do artigo 62 e a tese da reclamada recorrente. Eu acho que a prova ficou bem robusta nesse sentido, né, que ele não tinha tanta essa autonomia que se propõe a apresentar a reclamada, a recorrente reclamada. Não é? Então, estou mantendo pela prova produzida, está aí nos fundamentos do voto. Em relação à jornada, estou fixando, como seguindo o colega de primeiro grau, e pela prova também produzida, e eu acho bem razoável a jornada fixada. De 12 às 23, não é uma jornada pequena, e com 30 minutos de intervalo em média. Então, achei que, para elastecer essa jornada, refugiria até a razoabilidade. Então, eu acho que, dentro da prova produzida, estou mantendo também o voto. Não há a questão da testemunha, ela foi ouvida como informante, então não há necessidade de entender pela nulidade, até mesmo que essa turma pode dar o valor que nós entendemos pelo seu depoimento. Entendo até que é caso de afastamento dessa suspeição, porque, a princípio, o fato dela ter sido preposta ou ter atuado na Justiça do Trabalho, ela não traduz suspeição por si só. Então, eu entendi que aqui ela não tinha o caráter de longa-mano do empregador, não sendo autorizado a presumir que não possuiria isenção de ânimos para prestar depoimento parcial. Então, numa caso de nulidade que eu posso aqui modificar ou dar o valor que nós entendemos pelo depoimento prestado, né? São essas questões, eu estou mantendo o voto
na integralidade. Pois não. Eu sou o segundo votante, estou inteiramente de acordo. Doutor Paulo? Estou acompanhando, presidente. Dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto do relator. Obrigado, doutora. Doutor. 27 da pauta. 10.594.07/2018. Recorrente Ana Cristina Andrade de Brito Mendes, Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte. Recorridos os mesmos. Está escrita para sustentação oral a advogada Carla Fabiana de Castro Silva pela reclamada. Fica à vontade. Coitado. Mandei subir. Doutor Paulo Emílio, por gentileza, a conclusão do voto. Senhor presidente, rejeito a preliminar de intempestividade do apelo patronal e dele conheço. Conheço também do recurso ordinário interposto pela reclamante. No mérito, nego-lhes provimento. Doutora, por favor, com a palavra. Boa noite, senhor presidente, demais Boa noite. membros dessa egrégia turma. Eu gostaria de saber se houve divergência, porque a minha sustentação seria exclusivamente quanto ao tópico de estabilidade provisória. Não havendo, não será necessário. Então, doutora, muito obrigado, uma boa noite. Fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto do relator. Ok, muito obrigado. Não Boa há noite a todos. divergência. Tá? Obrigado. 53 da pauta. Vou chegar aqui no final. Segundo da posse. 53 é 11.407/2017. Recorrendo Bruno César Alves de Lima, Marco Pampa, distribuidora de produtos alimentícios S.A. e Empresa Brasileira de Correios Telégrafos. Está escrito para sustentação oral a advogada Marinês Luiza Jorge pela reclamada. Mercopampa. Mercopampa. Boa noite, doutora. Passou uma boa tarde? Essa sala sua é qual? Vossa Excelência passou uma boa tarde? Muito boa. E um bom começo de noite também, espero. Sim, seja, sim. Doutor Paulo Emílio, por favor. Senhor presidente, conheço os recursos das reclamadas e do reclamante, assim como das contrarrazões. No mérito, nego-lhes provimento. Pois não, doutor. Excelentíssimo senhor desembargador, presidente, pessoa que saúdo e estendo aos demais aqui presentes, ilustríssimo desembargador relator, Paulo Emílio, boa noite. Meu apelo é breve, pontual e relativo especificamente à questão do pagamento de lanche. As convenções coletivas juntadas ao processo prevêem que tal benefício deverá ser pago especificamente quanto ao obreiro fizer horas extras superiores a 2 horas, nos casos que ocorrerem de força maior. Cláusulas das CCTs de folhas 18, 32, 47, 62 e 77 do presente processo. Prezados senhores, não há no processo nenhuma hora realizada pelo obreiro em função de motivo de força maior. Porém, a hora recorrente foi condenada indevidamente ao pagamento de lanche no importe de R$ 5,00 por dia de trabalho em jornada prorrogada acima de 8 horas. A previsão convencional é de fornecimento do lanche a título gratuito e por motivo de força maior. Então, não há previsão de pagamento do benefício em jornada prorrogada acima de 8 horas, como foi deferido na respeitável sentença. Portanto, resta descabida a condenação da hora recorrente e, sendo assim, requer reforma neste ponto específico para decotar da sentença a referida condenação. Por fim, a recorrente reitera os termos do seu recurso. Nada mais, muito obrigada. Obrigado, doutor. Doutor Paulo Emílio. Bom, nesse tópico específico, senhor presidente, eu estou mantendo a sentença. Realmente, a convenção diz que quando o empregado trabalhar mais de 2 horas extras por dia, nos casos de força maior. Exato. Então, vai se apurar, evidentemente, nessa hipótese que eu estou reconhecendo, que há a necessidade, não há necessidade de ficar provado o motivo configurador da força maior. Basta essa prestação das horas extras. É o meu entendimento aí da convenção e mantendo a sentença de 1º grau. É como voto. Pois não. Eu sou o segundo votante, estou inteiramente de acordo. Doutor Paulo Maurício. Maldade, a doutora fazendo uma sustentação sobre o lanche às 20 horas, tá vendo? E a gente não lanchou até agora. Ninguém lanchou. Mas com uma devida venda, eu estou acompanhando o relator.
Doutora, muito obrigado, uma boa noite. Boa Agradeço noite a todos. muito por ter ficado aqui para testemunhar o nosso trabalho. Igualmente. Boa noite a todos. Muito obrigado. Boa noite, doutora. Vamos suspender agora por alguns minutos para exatamente fazer o Finito, lanche. finito, Deus. Tem mais ninguém não, né? Não. Não. Muito bem.